Tem coisas que incomodam a gente de um jeito estranho. Você não sabe explicar direito, mas aquilo te tira do eixo. Você chama de crítica, chama de opinião, chama de só tô tentando ser sincero. Mas, na maioria das vezes, isso não é lucidez. É inveja. Sim, mesmo que você negue. E antes de você fechar o vídeo e se defender mentalmente, fica tranquilo, tá? A intenção não é te atacar, isso aqui não é um ataque, é só um espelho, eu diria. Porque a inveja, ela não aparece do jeito infantil que a gente aprendeu, entende? Você se lembra disso? Ela não vem dizendo, eu queria ser essa pessoa. Ela vem de uma maneira mais inteligente. Ela vem como um incômodo silencioso, como uma irritação sem causa clara. Como vontade de diminuir, questionar, ou desacreditar alguém que nem fala com você. E o ponto central é esse, a inveja quase nunca é sobre o outro, tá? É sobre a tua identidade, é sobre identidade. Você não se incomoda com qualquer pessoa, você se incomoda com quem ativa algo mal resolvido dentro de você. Alguém que fala com segurança, alguém que se expõe, alguém que vive do jeito que você ainda não vive. E aí o ego, ele precisa se proteger, né? Então ele cria narrativas. Essa pessoa se acha, isso é superficial. Isso nem é tudo isso, né, que todo mundo fala. Repara como o discurso, ele sempre tenta reduzir o outro, nunca elevar você. Porque se você realmente reconhece o valor ali da jogada, você teria que admitir algo desconfortável. Que existe um movimento que você ainda não fez. E que outra pessoa fez. E é aqui que entra a comunicação. Uma das coisas que eu estudei a minha vida inteira. Pessoas conscientes não reagem ao incômodo, elas observam, tá? Elas se perguntam, por exemplo, por que isso mexeu comigo? Pensamento lateral, entende? O que exatamente me ativou? Como isso aconteceu? O que isso revela sobre mim? Esse nível de autoanálise e questionamento não é comum, não são de pessoas comuns. A maioria das pessoas prefere chamar de crítica e seguir a vida, sabe? Não fazer uma autoanálise profunda sobre a situação. Só que quem não interpreta o próprio incômodo vive sendo controlado por ele. Você vira reativo, você se fecha, você começa a atacar o que no fundo poderia te ensinar algo e que às vezes aquilo que você está atacando é exatamente o que você gostaria de ter, fazer ou ser. E você ataca. E quanto mais você ataca, mais você se afasta daquilo, porque você não se coloca num cenário onde tu pode aprender algo. E tá tudo bem, tá? Só que tem um detalhe importante, nem toda inveja ela é negativa. Eu não diria que a gente tem que interpretar sempre como uma coisa negativa. Às vezes, ela é só um sinal mal interpretado, um aviso interno dizendo existe algo aqui que você deseja, mas ainda não assumiu, não resolveu, não tem algo aqui que você ainda não olhou, entende? Então o problema não é só sentir a inveja, o sentimento não é o ponto central. O problema é negar e projetar isso, né? E continuar vivendo isso como um estilo de vida tóxico. Quando você projeta, você não cresce. Quando você expande a inveja e não a questiona, você não desenvolve. Você se repete. Agora, pouca gente chega nesse nível de consciência de verdade. Pouca gente tem a maturidade de aceitar olhar pra dentro sem maquiagem emocional. E é exatamente esse tipo de pessoa que eu falo aqui no canal. É pra esse tipo de pessoa, sabe? Pessoas que estão numa posição de, cara, preciso aprender a lidar com as minhas emoções, preciso aprender a lidar com a minha identidade, construir uma identidade própria e não deixar essas coisas me moldarem, né? E também não deixar com que eu tenha comportamento tóxicos para com as pessoas que estão conquistando coisas legais na vida delas e eu pare de projetar essas coisas negativas e comece a me inspirar, né? Que é algo super saudável. Ou olhar para aquilo e falar, nossa, cara, deve ser tão incrível fazer isso ou ter isso. Eu também quero, vou trabalhar mais, vou estudar mais, vou ver mais os vídeos do Léo Cardan, entendeu? E nesse vídeo de inveja, seria até antiético se eu não falasse sobre a inveja no Brasil, né? E como isso não é um defeito, é um sistema. É cultural. No Brasil a inveja não é exceção, ela é o padrão para todo mundo. E apesar de estar rindo aqui, eu tô rindo de nervoso, tá? Porque ela não é um desvio de caráter isolado, ela é um comportamento socialmente aceito, quase incentivado aqui no Brasil.
Aqui quase ninguém diz que sente inveja, mas todo mundo reage como quem sente. Muito diferente do que eu falei até aqui no vídeo, né? De você questionar, de você buscar aprofundar nesse sentimento e entender a natureza dele, as pessoas não. As pessoas, elas ignoram e como um drive pré-instalado nas suas mentes, elas seguem fazendo assim. Seguem fazendo dessa maneira e achando que tá tudo bem, né? Acho que tu já sabe como é o esquema. Tu é brasileiro, né? Tu que tá me ouvindo aí é brasileiro. Você cresce e algo muda no ar, né? Você consegue conquistar qualquer coisa, seja uma bis véia, desde uma casa, um carro, um emprego novo, uma promoção, ou teu empreguinho de jovem aprendiz, não importa o que seja. Tudo é motivo suficiente pra inveja vir, né? O clima começa a mudar. Não é um confronto direto, nós sabemos como funciona. É um clima estranho que começa, é um comentário atravessado, é o silêncio onde antes havia apoio, né? Um apoio que nem era apoio, mas a gente achava que era apoio. É um sorriso que some, é uma pessoa que se afasta e ninguém assume nada. Porque no Brasil inveja não se assume, se racionaliza. Vira crítica construtiva, vira preocupação, vira pé no chão, vira dica dos mais velhos, né? Vira realismo, mas quase nunca é isso, tá? Você sabe, aquela tia, né? A tiazinha lá do almoço de domingo que fica te descendo o pau, não só falando de namoradinha, mas falando coisa, o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, por que você tem que fazer, mas que na prática ela tem uma vida bem... eu vou dizer que ferrada, né? Pra não falar exatamente o que eu gostaria de dizer. Então você sabe como funciona. É só preocupação. Teu sucesso gera muito desconforto em muita gente, né? Ninguém pode subir muito aqui no Brasil. Não tá escrito, não é falado, mas é sentido pelas pessoas. Quando todo mundo tá mais ou menos no mesmo lugar, existe pertencimento, amor, acolhimento e tudo mais. Quando alguém sai da média, pensa diferente, quebra o equilíbrio emocional do grupo, o grupo reage. Não puxando para cima, mas tentando puxar de volta. Afinal, você pode ser o melhor possível. Só não pode ser melhor do que eu. Aqui, sucesso incomoda mais do que fracasso. Fracasso gera pena. Sucesso gera suspeita. Se alguém prospera, a pergunta raramente é: como ele fez? O que será que eu posso aprender? A pergunta que as pessoas sempre fazem é: o que ele fez de errado? Quem ele enganou? De quem ele roubou? O que ele tá traficando? Isso não vai durar muito. Uma hora ele vai quebrar. Bom, o brasileiro não foi educado a admirar as pessoas, ele foi educado a desconfiar das pessoas. E isso molda tudo. Molda amizades, molda famílias, molda o ambiente de trabalho que você faz parte, molda o jeito como as pessoas se comunicam entre si e, portanto, como a realidade é. Aqui, falar bem e ter uma boa comunicação é querer se aparecer. Ter ambição é olho grande. Se posicionar é se achar melhor do que todo mundo, né? Arrogante, egocêntrico. Existe uma romantização da mediocridade confortável, não da pobreza, da estagnação. Desde que ninguém se destaque demais, tudo parece justo e certo. E isso cria um problema grave. As pessoas começam a se diminuir para pertencer a um grupo. Falam menos, sonham menos, se expõem menos. Não porque tem potencial, mas porque aprenderam que crescer cobra um preço social e cobra mesmo. Aqui no Brasil cobra. No Brasil, crescer custa amizades, elas vão embora, custa aprovação das pessoas, custa leveza social e tranquilidade social, sempre vai ter alguém julgando você. E você começa a ser observado, medido, comentado, e isso é incômodo, eu entendo. E não de forma admirativa, é claro. A inveja brasileira é o passivo-agressivo. Ela não te ataca de frente, ela te desgasta, ela ironiza, ela desacredita, ela faz piada com você. Ela coloca dúvida. Sempre com uma camada de humor, ou humildade, como gostam de dizer, né? Entre aspas. Essa brincadeira não leva pro coração. Você mudou. Mudou mesmo, e esse é o problema para todo mundo, porque mudança expõe quem ficou parado, e é aqui que a inveja deixa de ser só emocional e vira mecanismo de controle social. Ela mantém todo mundo no mesmo nível, não por maldade consciente, mas por incapacidade coletiva de lidar com o sucesso alheio. Num país onde pouca gente consegue subir, ver alguém subindo é um lembrete doloroso. Então o ego faz o que ele sabe fazer de melhor, né?
proteger. Proteger criando narrativas que diminuem o outro. E quanto mais alguém se comunica bem, se posiciona, se torna visível, mais vira alvo. Porque comunicação amplifica o que é. Ela tira a pessoa do anonimato confortável. E o Brasil não lida bem com gente visível, de destaque, diferente. Pessoas que não pedem desculpa por existir. É por isso que tanta gente boa se esconde por aí. É por isso que tanta gente capaz se sabota. É por isso que você provavelmente faz isso com você, por isso que tantos talentos viram frustrações silenciosas. E não, isso não é vitimismo, eu entendo você. Essa é a leitura da realidade. A inveja no Brasil não nasce porque você tem demais, ela nasce porque o outro sente que tem de menos e não sabe como mudar isso. Então ele tenta te frear. Nem sempre conscientemente, mas consistentemente. E aqui vem a parte importante. Se você não entende esse jogo, você internaliza a culpa. Acha que está exagerando, que está sendo arrogante, que deveria voltar ao normal e se acaba voltando. Você volta para caber. Você volta para ser aceito, você volta para ser invisível, porque é isso que precisa ser feito. Só que invisibilidade cobra um preço interno. Você sente que está traindo algo em você, que está vivendo menor do que poderia, que está se adaptando demais, que está deixando seus sonhos morrerem. E essa adaptação constante mata a tua identidade. Por isso, crescer no Brasil exige mais do que esforço. Exige estrutura emocional, estrutura e arquitetura de identidade, engenharia comunicacional. E o principal de tudo, exige que você não faça isso sozinho. Você encontre um grupo de pessoas do qual você possa compartilhar seus medos, anseios, vontades, desejos, sonhos, realizações, metas, dificuldades, sem ser julgado, sem sentir esse peso da inveja, porque essas pessoas nesse ambiente, elas não têm isso instalado em suas mentes, esse drive que o sistema colocou como uma programação padrão. E aí você pode me perguntar, mas Léo Cardan, isso é impossível de existir. Não, isso existe. Eu não tive isso no começo e por isso criei um ambiente onde a gente pudesse compartilhar e ter essa ambiência favorável para o crescimento. Porque eu acredito que o crescimento sozinho é insustentável, mas o crescimento com as pessoas erradas é ainda pior. Não só insustentável, mas uma sentença imediata de morte. Eu estou procurando pessoas como você. Se tu acha que estar num ambiente diferente, de pessoas diferentes, que pensam diferente, agem diferente, faz diferença na sua vida, link na descrição, Sétimo Sentido pode ser pra você. Pois é. Mas pra você que tá fora da comunidade, Sétimo Sentido, você precisa entender que nem todo comentário é conselho, tá? Nem toda crítica é sobre você também. Às vezes, é só o ambiente reagindo à sua expansão. O problema não é sentir inveja. Todo ser humano sente, como eu já disse. O problema é uma cultura que normaliza, incentiva e que recompensa a inveja disfarçada de virtude. Uma cultura que chama conformismo de humildade e chama ambição de arrogância. Romper com isso não é fácil, tá? Eu tive que passar por esse processo. Mas é necessário. Porque ou você cresce e aprende a sustentar o desconforto alheio, ou você passa a vida inteira diminuindo quem você é para não incomodar ninguém. E no fim, isso não te salva. E sabe o pior? Ninguém te salva, ninguém vai pagar suas contas, ninguém vai realizar seus sonhos por você. Se você estiver depressivo porque você não fez nada do que você queria, frustrado com a sua carreira, ninguém vai te consolar. Se esse vídeo te incomodou um pouco, ótimo, é isso. Significa que ele funcionou para o que eu queria. Agora a pergunta principal é, você vai usar isso para se defender, para criar uma narrativa na tua cabeça de que você tá certo quando esse comportamento vem e eu e você, nós sabemos que ele vem. Ou você vai usar isso aqui para evoluir. Pense nisso com carinho, tá? Domine ou seja dominado, é nisso que eu acredito. E eu espero que seja nisso que nós acreditamos.